convidei a Sandra, vem Sandra aqui, é enfermeira que trabalha aqui na cidade com a gente há 10 anos, ela estava me contando, ela é de Botucatu. Mas Sandra, acho que quem melhor do que você falar, né? Contar pra gente, conta quem é você na fila do pão, aí para todo mundo te conhecer. E ela não vai fazer uma coisa muito extensa, a gente vai fazer realmente aquilo que é necessário, porque toda a atenção de vocês vai ser primordial para a nossa escola funcionar sem contaminação. Eu sou enfermeira, eu trabalho aqui no município de Lençóis Paulista, eu sou enfermeira de saúde da família, trabalho aqui há quase 10 anos. Neste momento eu estou trabalhando na coordenação da atenção básica, especificamente no núcleo que foi criado para a educação em saúde. Então por isso que a Priscila convidou e a gente vem de muito bem grado, a gente agradece o convite e é fundamental para a gente a disseminação das informações, porque é importante que a informação chegue de maneira correta. Vocês podem perceber que como essa doença é uma doença nova e que atinge o mundo todo de uma maneira geral, a gente tem muita informação, todo dia muita informação, e tem informação que é divergente, né? E a gente pergunta, nossa, por que é divergente, o que acontece? Porque é uma doença nova, então muita coisa vai se descobrindo agora, a gente tem coisas que a gente ainda não sabe, está em pesquisa, mas a parte principal, e o que a gente sabe até agora, é em relação à prevenção. Coronavírus é um nome de um vírus, tá, que foi descoberto, esse vírus é da família corona. Existe já existia um vírus parente desse, né, vamos chamar assim, que causa outras doenças respiratórias. Ele principalmente, ele é uma zoonose que a gente chama, porque ele veio de animais. Este vírus, agora, o Covid-19, é uma variação dele. Vamos chamar que é um primo, né, é um parente. Ele vem dessa família, mas é um vírus novo, que a gente não sabe, a gente sabe que ele é parente deste vírus, né, ele tem similaridade, porém, a ação dele no nosso organismo é diferente. A maneira de contaminação, a maneira que ele age no nosso organismo é diferente, por exemplo, da influenza, que é um outro vírus que também parte dessa família. Ele foi descoberto inicialmente na China, na cidade de Wuhan, né? O que se sabe até hoje é que as crianças são menos vulneráveis. Que as crianças, quando apresentam sintomas, de tudo que foi estudado, e é uma doença nova, como eu disse para vocês, ela foi descoberta o ano passado. No meio do ano passado, lá na China, onde já estava em transmissão, eles perceberam que era uma doença parecida com gripe, mas que os medicamentos que eram usados para a gripe, eles não faziam efeito naquela pessoa, e aí por isso que foram pesquisar e descobriram uma doença nova. O que percebeu-se é que nesse período que as crianças, elas têm sintomas leves. A criança tem sintomas leves. E os idosos, até então, tinham sintomas mais graves. Hoje, por ser uma doença nova, a gente estuda, né, tem um estudo, vários estudos no mundo todo que estudam vários parâmetros dessa doença. E aí se estuda se no caso do idoso, pessoas acima de 60 anos, essa doença evolui com mais gravidade, podendo chegar a óbito, se é por conta das comorbidades. O que são comorbidades? São doenças associadas. Então, hipertensão, diabetes, né? Por quê? Ou é por conta exatamente da idade, ou é pelo sistema imunológico deprimido, né? Menos ativo. Por que atacaria essas pessoas? Em cada país, porque é uma pandemia, então é uma doença que atingiu praticamente todos os países do mundo, em cada país você percebe, por exemplo, o índice de mortes, né, que é a evolução grave da doença, é diferente, e a gente percebe públicos diferentes. Na Itália, a gente teve um grande número de óbitos de idosos, né? Mas a Itália é um país que tem muitos idosos. Quando a gente chega para o Brasil, a gente está começando a entrar aí numa curva ascendente, que chama de estar subindo o número de casos, de óbitos.
a gente tem percebido variações disso. A gente tem percebido que o público jovem tem ido a óbito também. Portanto, a gente não tem como definir se são só não, ou se é mais grave em idosos e pessoas com outras comorbidades. Isso está em estudo. Isso ainda está em estudo. Por conta de que no Brasil a gente está tendo o reflexo da doença de maneira diferente. A gente vê não só a infecção, né, porque existem pessoas que se infectam e não aparentam nenhum sintoma, assim como criança. E tem pessoas que se infectam e em poucos dias, ela começa a apresentar os sintomas e em poucos dias ela evolui de maneira grave e que ela precisa de internação, precisa de intubação e às vezes vai a óbito. Isso tudo está em investigação ainda, a gente não consegue definir um padrão, um parâmetro para essa doença. Mas o que a gente tem de informação até agora, é o que eu vou passar para vocês, que é primordial, em relação à prevenção. Até o que se sabe também. Por quê? Porque a gente ainda também não tem tratamento definido. Existem vários medicamentos sendo estudados no tratamento dessa doença, de quem já está doente. Porém, ainda não se chegou num consenso de qual seria o mais eficaz, porque todo medicamento é uma droga, né? E aí ele pode ter efeitos colaterais. E aí você tem que verificar se esses efeitos colaterais não são mais nocivos do que o benefício que ele traz. Então, tudo está em estudo ainda. A gente não tem certeza de nada. Tem vários protocolos sendo criados, mas nenhum é definitivo. Esse vídeo vai dar uma ideia de como acontece a transmissão. É importante para vocês que retornem para o ambiente de trabalho, que pode ser que você trabalhe com mais de uma pessoa na sala, ou a gente não sabe como vai evoluir a questão das aulas, né? Aí a Priscila estava falando quando isso vai retornar, enfim, se vocês vão ter contato com os alunos. O fato é que é importante vocês terem essa informação para saberem a prevenção de tudo que se sabe até agora. Outra dica, essa é uma dica que eu gostaria de dar para vocês, todas as informações que a gente for buscar, vocês vão perceber que todas que eu trouxe são de órgãos oficiais. Tá? Essa é uma doença nova, mas a gente não tem ainda definido, não tem nada assim, olha, é isso. Foram feitos vários estudos e chegou-se num consenso. Então, às vezes tem informação que é equivocada, tem informação que não é a correta. Então, o que se tem de oficial é aquilo que foi investigado, que até o momento é o que o Ministério usa. Então, essa informação do Ministério da Saúde. E o que a gente precisa fazer, então, para evitar a doença? Como que a gente contamina? O que vai estar lá no vídeo, né? A questão da contaminação. Como que a gente se contamina? Por gotículas. Gotículas que saem até o momento, que foi pesquisado principalmente, é que a gente se contamina por gotículas. Está se investigando outros tipos de transmissão já. Mas nesse momento confirmado gotículas que saem quando a gente fala, ou quando você espirra, então sai da região aí da boca, ou nariz, tá? Então são das gotículas. E a gotícula, ela tem uma questão muito peculiar, tá? Se você ver, por exemplo, se eu espirrar, por que a gente estava discutindo aqui agora, estava percebendo, mas tem distanciamento, é 1 metro, 1 metro. No início, se vocês se lembrarem, o distanciamento era de 2 metros. Pedia-se para as pessoas ficarem longe uma da outra, distantes, 2 metros. Por quê? Porque a gente não tinha instituído a questão da máscara. Somente profissionais de saúde usavam máscara. E aí quando você espirra, você já viu para onde vai? A gente não, são coisas que às vezes a gente não do nosso dia a dia a gente nem para prestar atenção, mas quando você já espirrou na frente do espelho, ela vai longe. Então ele poderia alcançar próximo de 2 metros. 2 metros é uma distância segura. Agora que foi instituído o uso de máscara, isso também foi bem controverso, porque a máscara é eficaz, não é eficaz. Porém, ela é mais uma barreira. É mais uma barreira. Se você espirrar, depende da máscara que você usa, ainda haverá porque depende da trama, por exemplo, a maioria de máscara de tecido, tem máscara de TNT, tem máscara cirúrgica, que a gente chama. Depende da trama, é o quanto vai ter permeabilidade para essas gotículas passarem. Mas ela não vai ultrapassar 2 metros, ela não vai ultrapassar 1 metro. Independente, ela é muito
ela cai antes, então ela não tem força, ela barra. Isso é uma barreira. O uso da máscara é importante porque é uma barreira. Então, toda vez que você for estar na companhia de outra pessoa, né, na rua, enfim, no trabalho, e agora existe portaria e tal, não te obrigada a usar máscara, mas ela é fundamental para diminuir esse alcance das nossas gotículas, mesmo quando a gente fala. Quando a gente fala, a gente também tem essa dispersão de gotículas. Então, o uso da máscara ajuda, é uma barreira para que isso fique restrito mais próximo de você. Então, como usar a máscara? Uma coisa fundamental, como é transmissão por gotículas, quando essas gotículas elas entram em contato com a máscara, ela molha. Vocês já perceberam sua máscara? Se você ficar com bastante tempo, você percebe, principalmente falando, quem é professor, ou por algum motivo tem que falar bastante, percebe que vai ficando úmido a parte interna. Isso pode ser que a gente não perceba, mas ele passa para a parte externa. Se você pôr a mão nessa parte aqui, ó, da sua máscara, você está contaminando a sua mão. Porque você não sabe quanto dessa gotícula aqui, se você estiver contaminada, falando primeiro da gente, se você estiver contaminado, você não sabe quanto dessa gotícula passou, e aí pode ser que você seja aquele assintomático, que é a pessoa que não apresenta nenhum sintoma. Eu me contaminei, mas não tenho nenhum sintoma. Meu nariz escorreu, mas não tem rinite mesmo. E aí, você pôs a mão na máscara aqui, você contaminou. Botou a mão no qualquer superfície, você contamina aquele lugar. Mesa, corrimão, maçaneta de porta, torneira, qualquer lugar que a gente põe a mão. Bolsa, na mulher tem bolsa, né? Onde você pôr a mão, você contaminou, porque as suas gotículas, você está com a barreira da máscara, mas no entanto você pôs a mão e levou em outros lugares. Isso contamina aqueles lugares. Ainda está se estudando quanto tempo o vírus sobrevive em cada superfície. Não se tem isso definido com clareza. Então, por exemplo, isso aqui é alumínio, ele vai ficar vivo por um determinado tempo. No tecido, por outro tempo. Ele se comporta de forma diferente. E se sabe que pode ser de algumas horas até alguns dias, mas não tem precisão de quanto tempo. E cada superfície tem um tempo determinado para que ele sobreviva. Então ali no vídeo, por exemplo, eu ia mostrar a questão do ônibus. Se você pôr a mão, se você espirrar, né, agora, e pôr aqui a gente cobria a boca com uma mão, e você colocar no assento do ônibus para segurar, ou naquele varão que fica no ônibus para você não cair, outra pessoa pôr a mão lá, ela se contamina. Uma coisa muito comum do nosso hábito, e a gente sente muito, vocês vão perceber, com a máscara agora, aqui a gente põe muita mão no rosto, o tempo todo. Então, vontade de coçar os olhos, não sei, uma coisa, dá uma vontade absurda de coçar o olho, às vezes levar a mão no nariz, levar a mão na boca, coça. Essas gotículas, depois que saem da gente, para contaminar outra pessoa, ou saiu da outra pessoa para contaminar a gente, como que ela entra? Pela região que a gente chama de mucosa. O que é a mucosa? Tudo aquilo que tem a região do olho. Então, essa parte vermelhinha interna do olho é uma mucosa, o nariz é uma mucosa e a parte da boca é uma mucosa. Então, você pegou nesses ambientes, está com a sua mão contaminada, não higienizou a mão, e você nem lembrou, levou a mão na boca, por exemplo, para tossir, você se contaminou. Levou a mão no olho, você quis coçar, você se contaminou. Coçou o nariz, você se contaminou. Tá? Então, por enquanto, as formas de contaminação que a gente sabe são por mucosa. Por isso que a máscara, a gente deve, toda vez que for lidar com ela, só na parte do elástico, tá vendo? Quando eu vou falar, ou vou tirar, ou qualquer coisa, eu vou colocar mesmo, só pelo elástico. Seja as máscaras de amarrar, então eu preciso ajustar pelo elástico. Seja ela de amarrar, seja ela só envolta na orelha, seja essa atrás. Só pelo elástico, porque a gente contamina. Tá?
tá? A sua mão, você contamina a sua mão. A gente usa, tem, né? Graças a Deus que a gente tem, e a gente usa ela bastante. E a gente põe. Toda hora a gente põe a mão em algum lugar. Teclado, para quem vai trabalhar com computador, mouse, outras ferramentas, né? Então, como eu disse, as gotículas podem estar em qualquer lugar. A gente não sabe quanto tempo elas permanecem lá e quanto tempo o vírus fica ativo, na verdade. E quando você pega, você contaminou a sua mão. Então, nesse caso, não foi a máscara, mas foi a minha mão. E se eu, de novo, passar meu olho, vou bocejar, pôr a mão na boca, eu posso estar me contaminando. Então, como é que eu faço, então, para descontaminar a minha mão? Minha mão. Eu entreguei para vocês aí um panfletinho que fala sobre a lavagem das mãos. Então, lavar a mão não é a gente abrir a torneira e só molhar. A principal maneira mesmo, assim, a mais eficaz, mas é melhor o álcool gel ou é melhor lavar a mão? Então, a preferência é lavar as mãos. Sempre é lavar as mãos. Mas a gente não consegue lavar a mão toda hora. Então, o álcool gel é uma alternativa também. Mas o principal é lavar a mão. Então, sempre que for possível, lavar as mãos. E para lavar as mãos, a gente tem esse processinho fundamental. Que é, molhou as mãos, colocou o sabão, esfregou por toda a mão, aí a gente tem que limpar todas as áreas. Então, a parte do dorso, da mão, a gente tem que lavar essa região, que é a região próxima aqui do punho, obrigada. Entre os dedos, a gente precisa lavar entre os dedos, a gente precisa lavar essa região aqui, ó, paralelo às mãos. E esse movimento é fundamental. Vocês podem depois ver, tem uma sequência. Esse movimento é fundamental. Por quê? Porque a gente pode ter contaminação embaixo das unhas. Você que é área da beleza, então só fazendo aqui uma observação, não é recomendado que a gente passe maquiagem nem batom quando usa as máscaras, tá? Só a título de recomendação. Por conta de que, principalmente máscaras de tecido, porque umedece ou porque suja e depois quando você vai fazer a lavagem da máscara, você tem que esfregar, no caso a máscara, porque ficou suja, e aí aquela durabilidade pode ser... Ela abre, né? Ela abre, exatamente, a trama abre. E a durabilidade da máscara não vai ser a mesma, e nem a eficácia. Então não é recomendado que a gente use nem batom nem maquiagem, quando está usando máscara. O processo de uso de álcool gel, nesse processo das mãos, é muito semelhante ao da lavagem das mãos. Percebam que o álcool gel, a gente faz assim, né? Tá tudo certo, não tá tudo certo? Então, mas se tiver contaminação no dorso da mão, nos dedos, então o álcool gel, o processo é exatamente igual. A única coisa que você não vai enxaguar, você vai usar o álcool, tá? Então, essas são as maneiras, as barreiras que a gente tem nesse momento. A questão da higienização dos ambientes é fundamental. Então, o álcool, na higienização dos ambientes, quando não é possível lavar, o álcool é o mais indicado, tá bom? Quando que eu passo o álcool? A todo momento. Porque se a todo momento a gente põe mão, então sempre que possível. O álcool 70 é o mais indicado. Só ele eu posso usar, eu posso usar outros, mais próximo do 70. Nem com muito baixo de teor alcoólico, ou teor do álcool, nem muito alto também. Tem que ser próximo do 70, porque senão ele não tem a mesma eficácia, tá? Porque é um vírus e para fazer essa descontaminação a gente precisa desse movimento. Você saiu, ou foi para o trabalho, ou foi no supermercado, um ambiente muito contaminado, supermercado. Você chegou em casa, o ideal é que você tenha o que a gente chama de uma zona suja e uma zona limpa. Zona suja é onde você tira os sapatos, você tira a sua roupa e você entra tudo aquilo você foi para lavar. Então não reutilizar a roupa no dia seguinte, você foi para lavar e você toma banho. Se a roupa sua estiver contaminada e você por algum motivo não tocou, né, depois você pode tocar na hora de se vestir e vai contaminar. E pode contaminar o ambiente, que são as pessoas que estão na sua casa. Né? Então, o ideal é que quando você chega em casa, você tira a roupa e toma banho. Cabelo, então a contaminação pode estar no cabelo, pode estar no óculos, pode estar no nosso crachá, a superfície, certo?
Celular, coisa que a gente usa o tempo todo, né? O tempo todo a gente está usando. A gente tem que higienizar com álcool gel. Quem é da informática, vocês sabem que não é para passar álcool líquido, né? Mas o álcool gel é importante na higienização do celular. Produtos de supermercado, não é o foco, né? O foco de vocês é o trabalho, mas a gente deve, ou deveria, higienizar os produtos quando chegam no supermercado, tá? Porque eles estão expostos na prateleira, você não sabe quem pôs a mão lá, nem o que passou por lá. Então, quando chega em casa, o ideal é que higienizasse. Acredito que são hábitos novos. A gente é uma realidade nova e a gente precisa criar hábitos novos. Eu acho que me preocupa muito é a máscara mesmo, né? Porque a gente faz sem querer de botar a mão, né? Esquece que é aqui, que é o lance. Então, acho que isso é uma coisa que a gente deve pensar bastante, né? E o uso da máscara também, assim, a de tecido, é importante que toda vez que ela estiver úmida, vocês troquem. Então é importante ter mais de uma. Não dá para você usar hoje e amanhã você usar ela de novo. Tem que lavar todo dia e sempre que ela estiver úmida, troque. A Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pede até 3 horas, na verdade. Mas é a questão da umidade mesmo. A hora que ela estiver úmida, você deve já trocar por outra máscara. Ok? Então, gente, minha colaboração era essa. Se vocês tiverem dúvida, eu me coloco à disposição. Mas todas as unidades de saúde elas estão em funcionamento, todas as enfermeiras têm essa... Posso fazer uma? Claro, fica à Vamos vontade. supor que a gente tenha que levar o aluno para uma sala, né? O procedimento é o mesmo, distanciamento, aí a hora que ele acabou de usar o equipamento, higienizar em seguida, ele mesmo pode higienizar? Pode. Ou tem que vir... Não. Se você disponibilizar o material para ele, ele mesmo pode higienizar, lembrando que depois ele tem que higienizar as mãos, né? Então a questão aí das mãos é uma questão constante. Eu acho que até é pedagógico, né? Você pedir para que ele higienize o equipamento. Ele mesmo pode higienizar a volta às aulas. Se vocês voltarem, por exemplo, né? O ambiente não pode ser um ambiente fechado, tem que ser um ambiente aberto. As portas têm que estar abertas, a gente não pode ligar o ar-condicionado. Agora a gente vai entrar no frio, mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai perdurar. Então não deve ligar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado fica circulando o vírus. Então tem que ter corrente de ar, tem que ficar aberta, as portas, janelas. O distanciamento, como vocês fizeram, então se todo mundo tiver de máscara e mantiver essas medidas sanitárias, 1 metro de distância, de distanciamento entre eles, tudo bem. Não é legal de compartilhar equipamento. Então, se tiver que compartilhar, tem que higienizar antes. Cada um pode higienizar o seu, desde que tenha o produto adequado. Por exemplo, o que é produto adequado? É o álcool, né? O álcool gel, o álcool líquido, seja próximo dos 70%. E assim, o pano, o papel que você vai usar, você não pode reutilizar. Então, por exemplo, é um pano. Você limpou aquela bancada, ele tem que ir para lavar. Você tem que pegar um novo. Você pode levar para outra bancada. Senão você pega aquele pano que está contaminado e leva para outra bancada. E aí você vai fazer, na verdade, um meio de cultura, né? Vai cultivando dentro daquele tecido. Então você usou, um pano para cada bancada, para pensar cada computador, enfim, cada equipamento. O hipoclorito, aquele lá, é mais eficaz que o álcool. É tão eficaz quanto. Hipoclorito é uma solução, né, da água sanitária. Então, o que é considerado viável, se vocês pensarem? Pensa no balde, esse balde que a gente tem em casa de 20 litros, você põe 2 colheres daquela água sanitária de concentração, aí tem que olhar a concentração de 2%. Então, eu olho no supermercado, o que boa, né, aquela... água sanitária, se tiver lá, a concentração for de 2%, você pode diluir 2 colheres de sopa dessa água sanitária num balde de 20 litros. Aquela água você pode utilizar para limpar os ambientes. É claro que se você não é conveniente, por exemplo, você molhar o pano, passar no chão, por exemplo, ir lá e molhar o pano de novo, porque você está trazendo toda a sujidade lá naquela água.
Então mas você pode pôr um borrifador, ou você usa aquilo para passar no chão, depois você lava em água corrente aquele pano e depois reutiliza de novo. É tão eficaz quanto o álcool. Cadeira, essas coisas que não tem como esfregar, só borrifando mata o vírus ou tem que... Não precisa esfregar, mas você poderia borrifar mesmo essa solução, passar o pano na cadeira, ela estaria higienizada. Encosto, locais onde põe a mão. No caso do tecido, eu recomendo cobrir com plástico, assim, para usar, entende? Você impermeabilizar. Se não der para impermeabilizar, você, por exemplo, pôr plástico, porque a pessoa vai sentar no plástico. E aí você troca esse plástico, né, seria uma solução mais caseira, assim, ou você troca o plástico, ou se for um plástico que ele tem uma durabilidade, você vai fazer a mesma higienização. Então, trama de tecidos tem que lavar. E aí, no caso, a gente consegue lavar a cadeira. Mas por quê? Porque qual que é a questão aí? Ó? Eu estou falando, ok? Poderia ser qualquer um de vocês falando. Acontece, né? Por exemplo, pus a mão na máscara em uma cadeira e pus a mão lá. Eu transferi contaminação para lá. Podia ser que estivesse contaminado, eu não sabia. Aí vem um aluno, senta. Aí quando ele levanta, sei lá, por qualquer motivo, que a gente põe a mão, né, no nosso corpo. Aí ele põe a mão dele na roupa dele. Ou na hora de lavar, a mãe, alguém pega a roupa. Contaminou as mãos. E aí, eventualmente, vou mexer no meu cabelo. Entende como acontece essa cadeia de contaminação? Mãe do menino que... Entende como acontece a contaminação? Você pode não ter pego, mas a mãe do menino pegou Pode a roupa, pegar. pegou... Entendi. Entende? Então, essa questão do tecido é lavar. Tá. Como no caso da cadeira a gente não consegue lavar, eu aconselho, no caso, usar aí o plástico mesmo para cobrir. A máscara de tecido, como é que a gente faz para lavar? Então, você usou, daí você pode você põe de molho nessa concentração de água que eu falei. Então, você não precisa usar um balde inteiro, mas você dilui 2 colheres de água, 2 colheres de sopa de água sanitária num balde de 20 litros. Você usa uma quantidade suficiente para mergulhar, então coloca num pote, enfim, coloca a máscara de tecido lá para lavar. Deixa de 20 a 30 minutos de molho, tira, passa sabão, lavou na mão, põe para secar. Secou, você passa. Aí você passa com ferro quente, ela está pronta para ser reutilizada. Quanto tempo a gente pode reutilizar a máscara de tecido? Enquanto você perceber que ela não está esgarçada. O tecido, né, ele cede, esgarça. De tanto você lavar, ele vai cedendo. Quando você perceber que tem esgarçamento, que ela já não está mais como era antes, né, firme, as tramas firmes, essa você já tem que descartar. Em média, fizeram um estudo, dá 30 lavagens. Depois de 30 lavagens, você deve trocar. Eu tenho um alimento, eu coloco no congelador. Ao colocar no congelador, ele mata também ou conserva o vírus? Baixas temperaturas não matam. Só Altas temperaturas, ou ou o sabão, água sanitária, ou o álcool. Porque eles entram na estrutura do vírus e aí ele se dissolve, explode em alguns momentos. A baixa temperatura conserva. Mas alimentos em si, de maneira geral, não tem sido verificado contaminação por alimento. O problema do alimento é a embalagem. Então, a parte de fora, na embalagem, que é onde você põe a mão, você se contamina. Depois vai para a mão no rosto, em outra região. Não, porque o alimentou você, mesmo a fruta que você lava, esse não tem, não foi identificado até o momento, né, nenhuma infecção por alimentos. Todos os enfermeiros levem nosso agradecimento, né? A gente sabe do esforço, a dedicação, né? Estar aí em contato com as pessoas, né? Vencendo medos, porque se a gente tem as nossas neuras, vocês devem ter também na hora de dormir. Será que eu encostei? Será que eu lavei bem a mão? Então, muito obrigada a vocês, leve o nosso abraço, o nosso carinho para todos. Muito tá bom? obrigada, agradeço. E a gente agradece por esse formato. Muito tá bom? obrigada, gente. Bom dia.